mensagem, né? Quem dá com saudade? Quem conhece esse pastor aqui? Ele ficou um tempo aqui com a gente, né? Tá voltando. O bom filho acaba retorna. O bom Deus te usa, tá, pastor? Muito bem, gente. Bom dia, vocês estão bem? Bom dia. É bom estar aqui com vocês essa manhã. Para quem não sabe, de 14 a 21, nós estivemos com 5 alunos de Cidade Ademar numa viagem missionária para o Uruguai. Lá nós ficamos dentro de um colégio adventista, fazendo algumas ações no colégio, fazendo algumas ações evangelísticas fora. Foi uma luta para estar lá, viu? É uma viagem cara, difícil de programar, a gente foi de avião, mas foi uma bênção. E hoje eu vim aqui também para agradecer o apoio dos irmãos, né? A gente saiu vendendo pão para meio mundo aqui, tudo quanto é lugar, fizemos social, fizemos campeonatos, tudo com o intuito de prover o suficiente para que nós pudéssemos ir nessa viagem aí, que foi uma bênção. E espero que no ano que vem a gente possa fazer uma capacidade ainda maior, levar ainda mais jovens, porque a identidade da escola adventista surgiu dessa forma, né? A escola surgiu para que missionários pudessem ser formados a fim de que eles pudessem avançar com a mensagem aí além mar, né? Ir a todos os cantos propagando a mensagem do Evangelho. Foi uma bênção lá, agradeço aos irmãos que apoiaram ali, seja comprando um pão, seja orando, seja acreditando que de fato viver a missão para os nossos jovens é algo muito importante. É um termo que nós usamos para falar sobre o reino de Deus. Talvez você imagina que quando Jesus estava ali falando, um dia Jesus estava ali em Lucas capítulo 17 falando com alguns fariseus, e eles fizeram uma pergunta verdadeira para Jesus. Eles perguntaram assim: Senhor, quando é que virá esse reino que o Senhor está falando? Quando é que ele vai de fato começar? Porque a gente já não aguenta mais a opressão que nós vivemos. Deixa eu esvaziar meus bolsos para eu me sentir solto, senão eu fico angustiado aqui. Muito bem. Então, os fariseus perguntaram para Jesus: Jesus, você fala desse reino, é tão bonito, é algo que parece ser tão maravilhoso, mas quando é que isso vai se iniciar? Aí Jesus vai falar uma fala muito conhecida que diz assim: o reino de Deus já está preparado, já está entre nós. Aí os fariseus falaram: calma aí, o reino de Deus, que é poderoso, que é lindo, que é maravilhoso, já está entre nós, e eu vejo um soldado romano ali chicoteando alguém, mas isso não pode ser o reino de Deus. Mas Jesus falou nítida e claramente: o reino de Deus já está entre nós. Porque a gente sabe que o reino de Deus é quem? Foi essa música que nós cantamos aqui? Não, né? O céu é Jesus? Ó, que curioso, né? A gente nem combinou. O céu é Jesus. E quando Jesus está, o reino está ali. E essa fala ela é muito marcante. Aonde Jesus está, ali já é o reino. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Colossenses, capítulo 2. Antes de nós analisarmos esse texto, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom e cuida de cada um de nós. Estamos aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra, para aprendermos mais sobre Ti. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração de uma forma poderosa, me ajuda a expressar aquilo que o Senhor gostaria que esse povo pudesse ouvir. Esteja conosco, dê-nos entendimento, sabedoria, isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. amém. Bom, quando nós abrimos a Bíblia, voltando aqui para aquele contexto do já e ainda não, o já e ainda não é uma expressão para falar sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus já está entre nós, mas nós também vivemos a ideia do ainda não. Então, isso é aparentemente um conflito que a gente precisa entender.
O reino de Deus já está entre nós ou o reino de Deus ainda virá? Já está? Está ou não está? Vamos analisar diante dos textos bíblicos, tá bom? Colossenses 2, a partir do versículo 10, diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, alguém aí tem uma versão diferente dessa? Deixa eu ver o que apareceu ali. É um pouquinho diferente, mas diz assim, ó. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ótimo. Então, olha o que Paulo está dizendo aí. Na minha versão, vocês estão aperfeiçoados, está perfeito. Vocês encontraram o que no cabeça que é Jesus Cristo? A plenitude. Se nós encontramos a plenitude, então o reino de Deus já está entre nós. Então, esse texto bíblico nos mostra que o reino de Deus, a sua plenitude, já está entre nós. Esse é o famoso já. O reino de Deus já está. Esse texto não nos deixa claro isso? Sim ou não? Sim. Nós estamos aperfeiçoados. Agora, vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. O texto de Colossenses nos diz que já, o reino de Deus já está entre nós. Agora, olha o que diz aqui, Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Eu vou pedir para tu ler de novo aí, vamos lá. Me ajuda aí. 3:12. 3:12 no meu diz assim: não que seja a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado, por Cristo Jesus. Olha aí uma aparente contradição da ideia paulina. Primeiro Paulo diz assim, eu estou perfeito na plenitude, eu alcancei aquilo que eu poderia no seu máximo na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando a gente vem para esse texto de Filipenses, Paulo parece que se contradiz. Ele diz, não que eu já tenha recebido ou obtido o quê? Perfeição. A perfeição. Calma aí, Paulo alcançou a perfeição ou não alcançou? É sobre essa tensão que nós estamos falando. Eu já alcancei, mas ainda não. Existe uma questão aí que precisa ser resolvida. Vamos ler mais um texto falando sobre isso? Ou tá bom já? Vamos ler, vamos lá para Efésios 2:6. Efésios capítulo 2. Quem pode ler para a gente aí? Justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem. Esse texto está falando sobre o já, o reino de Deus já está entre nós, ou sobre o ainda não? Já. Sobre o já é nítido. Paulo está dizendo assim que nós já nos assentamos nos lugares celestiais ao lado de Jesus Cristo. Agora, quando a gente vai para 2 Coríntios 5:6, versículo 6, quem pode ler para a gente aí? Quem não leu ainda? Vou fazer um pouco mais interativo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes, no Senhor. Aí eu pergunto, esse texto está me dando a ideia do já ou do ainda não? Eu estou ausente dele, eu estou longe, mas uma hora Paulo diz que eu estou perto, uma hora ele diz que eu estou perfeito, na outra hora ele diz que eu não estou perfeito. Essa tensão é muito interessante, porque ela nos ajuda a entender muitas coisas, principalmente sobre a volta de Jesus. A não ter uma escatologia. A escatologia é o estudo sobre as últimas coisas, como acontecerá a volta de Jesus. E quando eu falo de escatologia, eu preciso muito desse contexto. Para quê? Para não ter uma escatologia subestimada. O que seria uma escatologia subestimada? É achar que diante da volta de Jesus, eu não preciso fazer nada. Sabe por quê? Porque a perfeição eu vou encontrar quando? Diante da volta de Jesus. Então, o conceito de já e ainda não me dá a ideia de que o reino de Deus já se iniciou, mas vai encontrar a sua plenitude
diante da volta de Jesus. Então, enquanto eu estou aqui na terra, eu não posso subestimar a ideia de que eu não preciso fazer nada. Eu serei perfeito aqui na terra? Não. Mas também, eu não é porque eu não vou ser perfeito que eu vou viver de qualquer forma. Eu não posso subestimar a ideia da volta de Jesus. Eu preciso fazer algo. Mas eu também, esse conceito do ainda não, me ajuda a não ter uma escatologia superestimada. O que seria a ideia superestimada? É a ideia de entender assim, bom, se eu não vou ser perfeito, então eu não preciso fazer nada, então eu vou subestimar a ideia de que eu posso ser perfeito aqui nessa terra. Se eu não vou... vocês entenderam as duas ideias? A primeira ideia é de que eu não preciso fazer nada. Eu subestimo a volta de Jesus. Não, eu vou ser perfeito lá na frente. E a ideia de eu superestimar, de achar que não, a Bíblia diz que eu já encontrei a perfeição, então agora eu vou andar num nível absurdo, eu vou encontrar a perfeição aqui nessa terra, e começo a achar que eu posso ser perfeito, ainda vivendo aqui nesse mundo. Então eu superestimo a ideia da perfeição. Alguém vai ser perfeito aqui nessa terra? Não. Alguém aqui vai ser completamente feliz? Nossos irmãos aqui são perfeitos. Ninguém aqui ninguém fala mal de ninguém. Aqui ninguém fala mesmo. Mas ninguém aqui fala mal, ninguém pisa no calcanhar do outro, todo mundo se ajuda. Seria bom imaginar isso, mas essa não é uma realidade. Nós vivemos num mundo em que nós vamos falhar muitas vezes. E se eu achar que eu serei perfeito, o máximo que eu vou conseguir é confusão e querer mudar os outros ao meu redor. Então essa ideia está nítida na Bíblia, de que o reino de Deus já foi inaugurado no seu início, mas encontrará sua plenitude diante da volta de Jesus aqui nessa terra. Mas o que é o reino de Deus entre nós? O que será que Jesus quis dizer quando ele falou para o fariseu assim: olha, fariseu, o reino de Deus já está entre vocês. O que é viver o reino de Deus enquanto aqui nessa terra, enquanto do seu início? Tem uma história paulina, já que Paulo trabalha muito bem esse texto. Vamos analisar uma narrativa no livro de Atos. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, inclusive nós tratamos um pouco sobre esse tema aqui, na nossa lição da Escola Sabatina. Trabalhamos o capítulo 17, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Esse relato aqui anterior, no capítulo 16, é o que precede a ida de Paulo até Atenas. Então, Paulo está ali na sua viagem missionária, e enquanto ele vai passando ali, uma coisa muito interessante vai acontecer. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 16. Atos capítulo 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Versículo 20. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então Paulo está ali na sua viagem,
junto com o seu adjunto. De repente, Paulo tem uma mulher seguindo ele por alguns dias. E essa mulher, a gente viu no texto bíblico, que essa mulher está possessa. E essa mulher, ela trabalhava com o processo de adivinhação. E aí um dia, Paulo, irritado com aquela situação, né, se volta para aquela mulher. E uma coisa interessante, essa mulher possessa, ela vinha dizendo, esses dois homens aí são poderosos, são homens de Deus, estão fazendo grandes coisas. Essa mulher estava possessa de um espírito imundo. Ela estava mentindo? Interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha que é um endemoniado, sei lá, é uma falsa religião. Mas estão falando coisas corretas. De fato, Paulo era um homem de Deus. De fato, aquela dupla estava ali pregando o Evangelho. Por que Paulo se irritou com alguém que estava falando a verdade? Por que o inimigo às vezes usa táticas extremamente enganosas que nos ludibriam? Porque o inimigo, ele não vem com um rol de mentiras, olha, eu sou alguém terrível, vou destruir. Não. Ele vem com, já pensou, eu estou aqui pregando e alguém se levanta aqui, nossa, esse pregador é fantástico, esse pregador é de Deus. Olha o meu ego, ia lá no teto. Isso quer dizer que alguém que fala isso está falando da parte de Deus? Não necessariamente. Era o que estava acontecendo aqui. Paulo olha para aquela mulher, se irrita e ora sobre aquela mulher, porque ele sabia que o que estava acontecendo ali talvez era algo para atrapalhar aquela viagem, era algo para, não sei, Paulo tinha um problema com o ego muito grande, porque Paulo era alguém extremamente competente, era um erudito, e alguém ali inflamando o seu ego, Paulo se vira e ora sobre aquela mulher e o demônio vai embora. Coisa boa ou coisa ruim? Aquela mulher está liberta? Coisa boa. Coisa ótima, maravilhoso. Mas alguns homens olhando aquela cena chegam ali para o juiz e falam assim, esses dois homens aqui estão nos trazendo problemas. Porque a mulher que nós usávamos para fazer adivinhações, agora ela não faz mais. Agora ela está liberta. E eles vão diante ali dos juízes e começam a inventar um monte de coisas. Esses homens estão aqui trazendo rebuliço, trazendo coisa ruim. Nós entendemos que esse mundo, infelizmente, ele vive sob uma perspectiva mundana, onde tudo que vale é o dinheiro, a fama, o ego, aquilo que me faz aparecer. Mas quando a gente olha para a perspectiva do reino de Deus, Paulo não estava preocupado se o nome dele ia ser engrandecido. Paulo não estava preocupado se ele ia ter lucros. Paulo não estava preocupado se ele ia pregar numa igreja e ali teria uma oferta para ele. O que Paulo estava interessado, e nós estudamos nessa manhã, é de fazer o nome de Jesus Cristo brilhar. Porque é isso que importa quando nós falamos do Evangelho. Paulo ali em 1 Coríntios, durante 9 vezes, nos 9 primeiros versículos, ele vai citar o nome de Jesus. Eu estou aqui porque fui chamado por Ele. Eu estou aqui porque sou apóstolo dEle. E nós, enquanto comunidade cristã, precisamos aprender muito sobre isso. Nós precisamos fazer o nome de Jesus Cristo brilhar, porque quem liberta não é a igreja adventista, não é se você vai fazer almoço, não é se você vai fazer doações. O que liberta, o que faz sentido a nossa realidade enquanto crentes, é o poder de Jesus Cristo, capaz de transformar uma vida, capaz de fazer coisas que nenhuma perspectiva humana pode fazer, capaz de trazer felicidade, capaz de fazer uma pessoa que está a ponto de tirar a sua vida entender que viver para Jesus Cristo vale a pena. Amém. E esse é o nosso papel enquanto missionários na nossa localidade. Viver o Evangelho, pregar Jesus Cristo para as pessoas. O mundo vive escravo dos vícios, escravo do dinheiro, e nós temos a real felicidade. E essa felicidade está na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Por isso Paulo prega desesperadamente
o nome e a pessoa de Jesus Cristo. E a libertação que ele promove na vida daquela mulher, ela acontece pelo poder do nome deste. Porque Jesus tem poder para nos libertar de qualquer que seja a mazela dessa vida. Seja do dinheiro, seja da promiscuidade sexual. Jesus pode nos libertar de qualquer que seja a nossa escravidão. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Só que o mundo não quer saber disso. E o mundo agora pega ali Paulo e joga eles numa prisão. Porque esse mundo não quer ouvir a sã doutrina. Esse mundo quer viver sobre uma perspectiva de sucesso financeiro, de fama, de prazeres. Mas o que Jesus oferece é muito maior. O texto continua. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram num cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Não imagine que se você for pregar o Evangelho, você vai encontrar sempre uma boa recepção. Talvez você saia por aí para pregar e encontre situações muito difíceis. Talvez você vai entregar um livro para alguém e você vai ser tratado de uma maneira ríspida. Talvez você vai tentar ensinar para alguém sobre a palavra de Deus e alguém vai te bater uma porta na cara, vai te bloquear nas redes sociais. Mas nós não estamos preocupados com as coisas negativas que advêm a nós quando nós nos colocamos à disposição de Deus para pegar o Evangelho. Nós embarcamos numa viagem missionária para um país que está abandonando o cristianismo, que está abandonando a ideia de Deus. Há 2 anos atrás, enquanto eu ainda trabalhava aqui na Paulistana, a administração do campo foi também fazer um projeto missionário lá. E eu lembro que o nosso presidente, o La Roca, na época, falou assim que eles fizeram uma feira de saúde, né? E ele falou assim que foi a feira de saúde única. Aconteceu algo assim fantástico, não sei, né? Mas algo que nunca havia acontecido. Eles armaram as barracas, vocês sabem, a feira de saúde é bem legal, né? Tem bastante coisa. E foi a primeira feira de saúde que não passou uma pessoa nos quiosques lá da feira. Ninguém. Eles iam entregar um livro e ninguém quis receber um livro. No Uruguai. É um país que está vivendo um ateísmo, assim, um desprendimento da religião que é assustador. E eu não conheço lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo não possa penetrar. Não existe coração, por mais duro que seja, que o poder do Espírito Santo não possa trabalhar. Eu não sei exatamente qual as causas daquele país estar nessa situação. Mas eu sei que quando o Espírito Santo não é buscado, quando os joelhos não são colocados no chão, quando o desejo de viver o Evangelho não acontece, esses esfriamentos tendem a acontecer. Diga, meu amigo. Quando a gente abandona Deus, nós começamos a ter novas práticas sociais. Não só a maconha, o aborto, uma série de uma filosofia aí que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas quando nós nos desligamos do relacionamento com Deus, as nossas práticas começam a se tornar práticas estranhas àquilo que nós temos como práticas sãs sociais, né? Então, Paulo, ele chega ali, ele não é bem recebido, mesmo trazendo uma libertação, mesmo trazendo uma mensagem de esperança. Mas Paulo não desistiu por causa disso. Ele continuou pregando, porque o nosso papel, eu como pregador, eu gosto de pregar para muita gente. Eu gosto de ver pessoas entregando a vida a Jesus. Sou até cobrado por isso.
Mas o nosso papel enquanto crentes, enquanto mensageiros do Evangelho, não é se preocupar com quantos virão. É se preocupar, será que eu estou sendo uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus? Será que a comunidade que eu vivo está de fato buscando o poder do Espírito Santo? Será que o que eu estou transmitindo tem de fato poder para mudar a vida de uma pessoa? Será que a minha comunidade de crentes está sendo a mão de Jesus aqui nessa terra? É com isso que nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos em construir o barco. Quem vai entrar, isso não é problema nosso. Isso é problema de quem? É do Espírito Santo. É Ele quem vai lá no coraçãozinho e fala e promove uma mudança. Qual é o meu papel? Ser uma ferramenta afiada, ser obediente. Deus mandou construir um barco num lugar onde não chove, vai lá e construa. Deus mandou pregar no meu meio familiar, em que ninguém quer ouvir a mensagem. Se Deus te chamou, pregue, porque eles não serão convertidos pela sua eloquência, pelo seu conteúdo, porque quem muda a vida de uma pessoa é o poder do Espírito Santo. Amém. Esteja apto, esteja pronto, seja obediente ao chamado. Como isso vai ocorrer? Isso não é problema nosso, até porque a gente não sabe como a vida de uma pessoa é transformada. Vai explicar pela lógica, Paulo, abandonar sua vida acadêmica, abandonar sua proeminência enquanto líder judaico para ser um perseguido. Quem é que pode explicar isso? Não tem lógica. Você ser um perseguidor, você ter muito dinheiro, largar tudo e viver uma vida nova. Paulo vai dizer para os textos bíblicos: para mim, o viver é Cristo, e se eu morrer, está ótimo, para mim é lucro. Isso é o reino de Deus dentro de mim. O que está acontecendo ao meu redor, pouco importa. Eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus, e se Ele me manda ir, eu vou. E se Ele me mandar pregar numa região árida, eu vou, porque eu sou só uma ferramenta. O poder está naquele que envia, não está em mim, não está em nenhum de vocês. O poder é divino. E Paulo avança, Paulo é preso. O texto continua, versículo 24: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que interessante. Paulo está preso. Gente, ele tomou uma surra. Você tomar um corretivo de soldados não era algo simples, não, viu? Era no nível lá, quem assistiu Paixão de Cristo, viram lá, era naquele nível. E além de ter sofrido um açoite, prenderam ele num tronco, assim, ele não ficou preso andando na prisão, não. Imaginem vocês, depois de um açoite, amarrar os pés e as mãos num lugar em que você não pode se movimentar. Se fosse eu, já estava ali: meu Deus, o que você me mandou fazer aqui? Me mandou para sofrer nesse lugar desse jeito. Mas Paulo é diferenciado, né? Paulo abriu o inário e começou a cantar: que segurança. E aquela cadeia ali agora começou a ouvir. Os presos começaram: peraí, que segurança é essa? Quem é esse tal de Jesus Cristo? Liberdade em Cristo Jesus. E eles cantavam. Imagino que Paulo ali dava glórias a Deus e aleluias. E aqueles homens olhavam para a situação de Paulo, todo lascado, todo e cantando, e feliz, e alegria na salvação. Quer estejam as coisas boas, quer estejam as coisas ruins, deem glórias Amém. a Deus. Glória a Deus. É fácil cantar quando tudo vai bem, quando a gente está com dinheiro no bolso, quando nós somos aceitos. E quando você estiver naquela dificuldade? E quando você não tiver o que comer? E quando você tiver que testemunhar sobre o nome de Jesus? E se chegarem para você e falar assim: ou você nega o nome de Jesus,
ou você vai ficar preso e vai ser morto? Será que Jesus Cristo é de fato essa segurança, essa liberdade que nós cantamos e pregamos? Para Paulo era. Para Paulo, se vivia ou se morria, tanto faz. Porque eu já entendi que essa vida é temporária. Porque eu já entendi que viver sem Jesus é não viver. Porque eu já entendi que mais vale a pena estar ao lado de Jesus na aflição, na dor, no sofrimento, do que estar na alegria desse mundo com fama, dinheiro, sucesso. Porque a real felicidade está ao lado de Jesus. E sem Jesus eu não tenho nada. Sem Jesus não existe vida. E eles estão ali cantando, e é meia-noite, versículo 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram todas as cadeias. Que adoração é essa, gente? Que dois homens que cantavam de uma forma tão poderosa, que a adoração que aqueles homens trouxeram fez um terremoto, porque o local onde Deus está, gente, é um local poderoso. Amém. Quando Deus vai lá no Monte Sinai, Deus falou: povo de Israel, Moisés avisa para o povo, que no encontro que vocês vão ter comigo, vocês vão ter que se purificar, não toque no monte. Por quê? Vai morrer. Porque eu vou estar lá, e o local onde eu estou não é qualquer lugar. Isso só aconteceu lá no Monte Sinai? Não, aconteceu dentro da prisão. Pode acontecer aqui? Amém. Deve acontecer. Quando nós entramos aqui, esse local tem que ser um local poderoso. Quando a gente canta, eu falo para os meus filhos, a gente está fazendo culto em casa. Cadê o Samuel? Samuel subiu aí, né? Está na escolinha. Samuel, quem foi que você cantou aí na letra? Nem sempre, quase sempre não sabe, né? Mas a letra que a gente está cantando é importante, porque a letra é uma declaração que segurança sou de Jesus. Agora imagina Jesus ouvindo isso. Nossa, aquela comunidade me tem como uma segurança. Então vocês acham que o coração de Deus não se alegra quando os filhos dele cantam e falam assim: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Glória a Deus. Deus não é um Deus estático, uma força, um poder. Ele é um ser pessoal, que tem ciúmes, que olha para os filhos dele e fica com o coração apertado quando seus filhos sofrem. E aí quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando Deus vier, esse local irá tremer. Esse local fará os nossos ossos sentirem que Deus é um Deus vivo, que toca, que fala, que entende as nossas aflições, que vê o que você está passando. Você acha que está abandonado? Isso é impressão sua. E está tudo bem se você se sentir assim. O próprio Cristo se sentiu abandonado. João Batista se sentiu abandonado. Paulo não, Paulo é diferenciado. Paulo estava cantando, dando glórias a Deus. Mas está tudo bem, nós somos cristãos diferentes. Uns vai ter mais fé, vai conseguir suportar mais a prova. Outros talvez vão fazer como Jó: Senhor, vai me acudir ou não? O Senhor sabe que eu sou inocente. E Deus olha e fala assim: filho, está tudo bem, você é assim, o outro é daquele jeito. O importante é que vocês permaneçam fiéis. O importante é que quando vocês me buscarem, vocês façam isso de todo o coração. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar. Por que esse homem ia se suicidar? A vida dos presos estava sob a curadoria daquele homem. Se alguém fugisse, os romanos pegariam esse camarada e falaram: não interessa se foi um terremoto, fugiu, então você vai pagar com a sua vida. Os romanos eram tão cruéis, que esse homem falou assim: bom, as portas da cadeia se abriram. Ele pensou: com certeza todo mundo fugiu, os romanos vão me pegar, eles não vão querer saber, não vou contar isso daqui, eles vão rir da minha cara. É melhor eu fazer o quê? É melhor me matar.
E o carcereiro falou assim: eu prefiro me matar do que cair nas mãos dos romanos. E quando ele está perto de tirar a sua vida, versículo 28, Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos Aqui. Olha só que interessante. Quando o terremoto aconteceu, todos se soltaram. Paulo, é Silas aqui? Sim. Paulo e Silas, seria normal eles não fugirem, né? Então tudo bem. São cristãos, não tem medo eles estarem ali. Talvez para nós seria algo não tão estranho. Mas Paulo diz assim: todos estamos aqui. Não era só os dois. Ninguém fugiu. Que música poderosa é essa que esses dois cantaram, que converteu aquele monte de prisioneiro. E os prisioneiros falaram assim: não, vocês não vão sair, a gente também não vai sair. Quero saber mais sobre esse Deus aí. Glória a Deus. Já pensou? Uma conversão através de uma música? Porque o poder não está nas notas, na letra. O poder está naquele que age a partir da ferramenta. O poder não está no pregador, mas naquele que vem e fala ao meu e ao seu coração. Aquela cadeia foi transformada. Aqueles homens falaram assim: eu não vou sair daqui. Sabe por quê? O local aonde Jesus Cristo está, todos querem estar ali. Amém. E talvez se hoje nós vemos poucas pessoas nos meios cristãos, é porque talvez Jesus Cristo não esteja ali. Talvez esteja falando no nome de Jesus, talvez esteja falando dos mandamentos, mas a pessoa de Jesus não está naquele local, porque o local onde Jesus Cristo está é um local arrebatador, é um local onde ninguém quer sair dali. E aqueles homens falaram: eu não quero sair daqui, estou com vocês. Peraí, mas os romanos são cruéis. Não quero saber. Essa é uma nova perspectiva de vida. Jesus pode dar algo para você e para mim que nós nunca imaginamos, algo que supera a morte, algo que supera um relacionamento, algo que supera a fama, o dinheiro ou qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. Aqueles homens falam assim: eu quero estar aqui, porque aqui é o local onde Jesus está. E se você acha que Jesus só pode estar aqui porque aqui é uma igreja, estamos enganados. Jesus pode também estar numa cadeia, num prostíbulo, no meio de festas que Jesus pode estar ali, mas ele precisa de representantes, como eu e como você. Amém. Eles estão ali, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra, e todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos pensar um pouco aqui. Aquele soldado que estava ali, aquele carcereiro, o que ele ia fazer? Se matar. Por que ele ia se matar? Mas por quê? Medo dos romanos. Eu vou ser torturado, vão arrancar minha mão, vão fazer loucuras aqui comigo, prefiro me matar. Agora esse camarada que estava com medo dos romanos, ele pega estes e leva para dentro da casa dele. Faz sentido para vocês isso? Ele não queria morrer com medo dos romanos porque os camaradas fugiram. Agora os camaradas não só fugiram, ele pegou esse camarada, levou para casa, tratou deles, limpou eles, deu comida, deu guarida. Cadê o medo dos romanos? Isso é o início do reino de Deus.
Essa é as novas perspectivas que eu tenho quando eu aceito a pessoa de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse quando ele fala assim, quando Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus entre vós é a perspectiva de saúde mental, quando tudo ao meu redor está destruído. É entender que esse mundo pode estar um mal quanto for, mas o Evangelho, o reino de Deus, a esperança em Jesus já acontece em mim agora. Glória a Deus, Senhor. A morte ainda pode nos pegar, porque a plenitude é futura, mas o início da plenitude de Jesus no meu coração, ela já se iniciou. Paulo já vivia essa realidade. O carcereiro, quando ouviu essa mensagem, o reino se iniciou no seu coração. Aqueles homens que poderiam fugir, falou assim, não, o reino já nasceu em mim. E por mais que eu ainda não encontre a sua plenitude, eu tenho fé de que quando Deus voltar aqui a essa terra, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós aguardamos essa plenitude que virá junto com a volta de Jesus. Amém. Enquanto isso não vem, nós pregamos a mensagem. Nós vivemos o reino de Deus, já o seu início hoje. E sabe o que Deus quer de cada um de nós? Que nós vivamos esse evangelho, que nós preguemos. Eu não sei se um dia essa igreja aqui vai pegar uns 2 ou 3 quarteirões. Eu não sei se nós vamos ter um rebanho aqui de 500, 1000 pessoas. Eu não sei, espero que sim. Mas se isso não acontecer, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém. O reino de Deus aconteça de uma forma poderosa, que nós possamos ser uma luz. Se muitos entrarem, louvado seja Deus. Mas se permanecermos só nós, até o fim da jornada, louvado seja Deus. Amém. Que nós possamos viver o Evangelho, pregar a palavra e ser luz para quem está ao nosso redor. Amém. Teremos uma mensagem? Que Deus possa falar ao seu coração, que essa música seja tão poderosa quanto aquela que foi cantada ali naquele episódio com Paulo. Que o Espírito Santo fale a nós de uma maneira poderosa. Tá canso, entregue é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui e a graça lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar
o Senhor é bom. Obrigado porque a esperança que ardia no coração de Paulo também nos enche de alegria, de que um dia o Senhor voltará aqui a essa terra para trazer a paz, para trazer aquilo que hoje nós enfrentamos, a dor, o sofrimento, e que o reino de Deus já brilhe no nosso coração hoje. Esteja conosco, dê-nos um sábado abençoado em Tua presença. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Isaac. O pastor Isaac vai ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos. Sair deste lugar em Jesus, permaneça.